E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Concurseira Estudante. Neste vídeo, nós vamos conversar referente ao concurso público da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Está com edital aberto para cargos tanto de nível superior, também nível médio e técnico. Então, eu já deixei algumas abas abertas aqui, então não estranhe se eu trocar, as janelas. E também já baixei aqui os dois editais, já li todo ele, já fiz algumas marcações para poder passar as principais informações para vocês. Então, bora lá. Começando, eu estou com o edital aberto, o 01/2023, que é para os cargos de nível médio. Ao todo, são 50 vagas, mais formação de cadastro reserva para as vagas que vierem surgir durante a validade do concurso, durante o prazo de validade do concurso. A banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Os concursos anteriores que a gente conversou em outros vídeos, a gente conversou bastante sobre VUNESP, sobre Instituto Mais, IBAN, IDECAM. FCC, se eu não me engano, é o primeiro vídeo que eu gravo aqui para o canal. Ela é um pouquinho mais exigente, digamos, no conteúdo que ela cobra nas provas. O modelo de contratação será CLT, que é o atual praticado nas empresas privadas. No caso da CETESB será CLT, porém, da mesma forma, ele traz estabilidade, traz segurança. Tem muita gente que fica um pouco com o pé atrás quando vê um concurso com regime de contratação CLT. Porém, é um CLT, ok, porém é um pouco diferente ainda das empresas privadas. Para demissão, tem que ocorrer algo grave que gere demissão. Não traz aquela insegurança que a gente encontra na iniciativa privada. Os candidatos classificados que venham a ser contratados a critério da CETESB ficarão sujeitos ao regime de plantão, ou seja, fora do horário de expediente, jornada de trabalho nos finais de semana e ou feriados em regime de revezamento, conduzir veículos automotores da CETESB, exercer atividades internas e externas e deverão ter disponibilidade para viagens dentro do território do Estado de São Paulo e excepcionalmente fora do Estado. Eu li essa parte porque, avançando um pouquinho para os cargos, a gente vê que alguns cargos é necessário ter carteira nacional de habilitação, ou seja, não são todos os cargos que eu entendo que vai conduzir veículos automotores da CETESB, somente alguns que, inclusive, já é requisito do cargo ter carteira nacional de habilitação. Avançando um pouco mais, o candidato classificado poderá ser convocado para trabalhar em quaisquer cidade do polo escolhido, definidos na tabela 2, regiões/municípios de trabalho ou outros municípios não listados que venham a possuir unidades, regiões/municípios de trabalho da CETESB. Para o cargo de nível médio, a taxa de inscrição R$ 55. E aqui são os cargos. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui para a gente poder deixar numa tela só. Então, técnico administrativo, para você que tem somente ensino médio completo, é este o cargo. É ensino médio completo. Remuneração inicial R$ 5.027. Técnico ambiental, precisa ter curso técnico em eletrônica. Também tem técnica ambiental, com formação técnica em mecânica. Técnico ambiental com formação técnica em química, técnico ambiental com formação técnica em análises clínicas e técnico ambiental em formação técnica em meio ambiente. Todos com salário de R$ 5.027, porém, somente para o técnico administrativo que não é necessário formação em nível técnico. Os demais cargos sim, e inclusive os demais cargos também é necessário a CNH categoria B, exceto para o cargo de técnico de análises clínicas e técnico administrativo. Avançando um pouco mais aqui com o edital, o prazo das inscrições já iniciou em 8 de janeiro e vai até 31 de janeiro de 2024. As inscrições elas são feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas, que seria esse daqui, www.concursosfcc.com.br.
Ao inscrever, o candidato deverá indicar o código da opção de cargo/formação, polo e código de opção das cidades de realização das provas de sua preferência, conforme tabela constante do anexo 1. E outra informação, concorrer para um único cargo deste edital. Por quê? Tem essa informação. Para os cargos de nível médio, a prova será aplicada no período da manhã. Para os cargos de nível superior, as provas serão aplicadas no período da tarde. Então, até existe essa possibilidade de conciliar um cargo de nível médio com um cargo de nível superior. Porém, aqui no edital, ele já deixa até essa informação que ele não se responsabiliza caso, por exemplo, de manhã você realize a prova numa cidade e à tarde você realize em outra. Ou, às vezes, você vai realizar em São Paulo capital, porém São Paulo capital é gigante. Então, você pode realizar na Zona Sul e depois cair na Zona Norte, por exemplo, né? Então, aqui neste item informa, o candidato fica ciente de que, ao se inscrever também para o cargo/formação e polo do edital 02, que é o de nível superior, com cidades distintas de realização das provas, será de sua inteira responsabilidade a viabilidade de se apresentar nos locais e horários determinados neste edital e no edital de convocação para a realização da prova. Aqui ele fala caso você tenha optado por cidades diferentes. Porém, até na mesma cidade tem este risco de ser um local distante, as escolas distantes da prova realizada de manhã. Então, é um risco. Porém, é possível sim conciliar um cargo de nível médio com um cargo de nível superior. Aqui é o anexo, já deixei aqui aberto, o anexo 1 com os cargos. Aqui, ó, anexo 1, tabela 1. Então, técnico administrativo tem as vagas imediatas e também tem alguns que é somente cadastro reserva. Então, por exemplo, técnico ambiental com formação em eletrônica é formação de cadastro reserva em algumas regiões. Então, quando você se inscrever, você vai ter que informar qual é o cargo que você deseja concorrer. Também vai precisar informar qual é o polo, ou seja, código 1, Baixada Santista, código 2, Grande São Paulo. Um pouquinho mais aqui na tabela 2, o que abrange a Grande São Paulo? Por exemplo, né, um dos exemplos. São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Embu das Artes e São Bernardo do Campo. O que abrange a região da Baixada Santista? Cubatão e Santos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Taubaté, São José dos Campos, São Sebastião e assim por diante. Então, tu precisa avaliar o polo e se a sua cidade onde você deseja trabalhar vai estar aqui também. E também temos a região onde será realizada as provas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. As cidades de realização das provas. Você também vai precisar informar a cidade, porque não são todas as cidades que haverá prova. Por exemplo, na Grande São Paulo, somente em São Paulo. Aqui as demais cidades tem litoral e o restante é interior. Então, tu precisa, no momento da inscrição, informar a cidade que você deseja, né, realizar as provas. Voltando aqui para a análise do edital, então já conversamos sobre se inscrever para 2 cargos. E no momento da inscrição, caso você seja uma pessoa com deficiência, pode concorrer às vagas reservadas à pessoa com deficiência, de acordo com a lei, é um percentual de 5%. Você precisa informar isso no momento da inscrição e também será necessário enviar alguns documentos. Diferente dos outros concursos, neste caso, tem um sistema de pontuação diferenciada para as pessoas que se inscreverem para as vagas destinadas a pretos, pardos e indígenas. Então, eu não vou entrar no cálculo, gente, mas vai ter uma pontuação diferenciada. Então, você pode concorrer às vagas destinadas aos PPIs e também pode informar que tem interesse nessa pontuação diferenciada aqui. Nesse item C, manifestar interesse em utilizar a pontuação diferenciada. Então, vai ter alguns pontos a mais. Declarar-se ciente de que, caso não cumpra as exigências relativas ao processo de heteroidentificação, será eliminado do concurso público.
Então, para quem se inscrever nestas cotas, passará pelo processo de heteroidentificação e caso não seja identificado pela comissão, né, como PPI, você é excluído do concurso público. Alguns concursos ainda permitem que o candidato entre na lista da ampla concorrência caso tenha nota suficiente. Porém, neste concurso, neste certame da CETESB, ela já deixa claro que caso você não seja identificado no processo de heteroidentificação como preto, pardo ou indígena, é eliminado do concurso, por mais que tenha nota suficiente para entrar na lista da ampla concorrência. Aí aqui tem a fórmula da conta, né, da pontuação, que vai ser atribuída, a pontuação diferenciada. Eu não vou entrar nesse cálculo. Os cálculos da FCC sempre são um pouquinho mais complexos, né? Mas posteriormente pode ser um assunto para outro vídeo, depois que tiver as provas, para a gente poder entender direitinho este cálculo. Sobre as provas. Todas as provas elas terão 60 questões. Conhecimentos básicos serão iguais para todos, somente o que muda é os conhecimentos específicos, que isso vai variar de acordo com o cálculo. E também o peso. Conhecimentos básicos tem peso 1 e conhecimentos específicos tem peso 2. A duração da prova para nível médio são 3 horas, lembrando que será feita no período da manhã e tem caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas elas estão previstas para ser aplicadas no dia 17 de março, período da manhã. Ainda não está especificando a partir de que horário, né? Que horário que é período da manhã. Mas já temos a base que será período da manhã. E as cidades de aplicação da prova: Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. Lembrando que tu precisa informar qual cidade deseja realizar a prova e isso é informado no momento da inscrição. Avançando aqui um pouco mais com este edital, aqui informa o julgamento da prova objetiva, lembrando que a prova de nível médio, que o concurso para cargo de nível médio só tem uma única etapa, que é a prova objetiva. Na avaliação de cada prova, será utilizado o score padronizado com média igual a 50 e desvio padrão igual a 10. É contado o total de acertos de cada candidato em cada prova. São calculadas a média e o desvio padrão dos acertos de todos os candidatos em cada prova e caso o desvio padrão seja 0, será considerado o valor 1 para o cálculo da nota padronizada. Em seguida, é transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada. E aqui tem a fórmula, também explicando como é feito este cálculo. É multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso. São somadas as notas padronizadas, já multiplicadas pelos pesos respectivos de cada prova, obtendo-se assim o total de pontos de cada candidato. Considerando-se habilitado o candidato que tenha obtido o total de pontos no somatório das notas padronizadas de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos igual ou superior a 150 pontos. Porém, isso é para ser considerado habilitado. Agora, para ser considerado classificado, precisa ficar dentro dessas posições. Então, técnico administrativo, para quem for prestar para Grande São Paulo, classificado até o 80, posição 80. Baixada Santista, 40, Bauru, 40, Campinas, 80, Ribeirão Preto, 40 e assim sucessivamente, né? Então, aqui os outros cargos também, as classificações para ser considerado habilitado. Lembrando que aí aqui já seria vagas imediatas mais cadastro reserva, porque, por exemplo, técnico administrativo que prestar para Grande São Paulo. Então, teremos uma lista de 80 classificados, lembrando que vai ser um pouquinho mais, porque tem aquelas pessoas que entram na parte de empate, né? Então, acaba entrando todas as notas iguais nos casos de empate. Então, por exemplo, voltando aqui, técnico administrativo que prestou para Grande São Paulo, vagas imediatas são 8. Então, o restante, os outros 72, eles ficariam no cadastro reserva para as vagas que vierem surgir durante a validade do concurso
E isso também se aplica para todos os outros cargos neste mesmo modelo. Então, será um cadastro de candidatos aprovados até 80. Avançando aqui um pouquinho mais, chegamos aqui nessa parte da admissão e eu deixei selecionado essa informação, né? O candidato que não aceitar a vaga oferecida na condição dos itens 12.3.1 permanecerá habilitado para o polo no qual foi classificado. Então, o que diz o item anterior? Na hipótese de se esgotar a lista dos candidatos habilitados no polo, poderão ser convocados os candidatos habilitados com maior pontuação para o mesmo cargo / formação em outros polos. Então, por exemplo, vindo aqui. Por exemplo, prestei para técnico administrativo, região da Baixada Santista. Fui aprovada, estou lá no cadastro reserva esperando ser aprovada. E neste mesmo momento, nesse mesmo período de validade do concurso, para a região de Grande São Paulo, já esgotou a lista. Então, eles começaram a chamar pessoas de outras listas e chamaram eu, que estou na Baixada Santista, aguardando ser nomeada. Então, o que diz esse item? Caso eu seja chamada para um outro polo, eu fui chamada, então, por exemplo, para Grande São Paulo, eu não tenho interesse de me mudar para Grande São Paulo, eu posso informar que não tenho interesse e continuo na lista do polo da Baixada Santista, aguardando ser nomeada e correndo o risco também de não ser nomeada, né? Então, tem este risco também. Avançando aqui, para o provimento de vagas que vierem a surgir, serão convocados os candidatos da lista do polo a que se vincularam, de acordo com a opção efetuada no momento da inscrição. O candidato admitido somente poderá solicitar transferência de unidade após 4 anos da data de sua admissão, levando-se em conta a compatibilidade do cargo e a conveniência da CETESB. Então, é um risco ao mesmo tempo, no exemplo anterior, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu fui chamada para numa outra lista, então eu fui chamada para Grande São Paulo, eu aceitei. Para eu poder voltar para minha cidade natal, eu teria que aguardar 4 anos. A não ser que, por necessidade da CETESB, eles me transfiram, que é esse item posterior. O candidato admitido poderá ser transferido em período menor de 4 anos, caso a transferência se dê somente por conveniência e interesse da companhia. Então, se for necessidade na companhia transferir um funcionário, pode ser que eles me transfiram num período inferior a 4 anos. Mas se for meu interesse, o interesse da transferência a partir do funcionário, eu tenho que estar pelo menos há 4 anos na CETESB. Avançando um pouco mais, o concurso público terá validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por mais 2 anos a critério da companhia. Do edital de nível médio, são essas informações. Em seguida, temos os anexos, que esse anexo eu já mostrei para vocês, né, que é o anexo dos cargos, das regiões. E aqui, as atribuições dos cargos, né? E em seguida, o conteúdo programático. Os conhecimentos básicos, conforme eu informei, é igual para todos os cargos. O que muda são os conhecimentos específicos, que ele varia de cargo para cargo. Lembrando que eu vou deixar fixado no primeiro comentário uma sugestão de apostila para complementar nos seus estudos, caso você vá participar deste concurso. E já sem mais delongas, indo aqui para o anexo, o edital número 2, que é para os cargos de nível superior. Ao todo são 170 vagas, mais formação de cadastro reserva. Então, todos precisam ter formação específica. Advogado, formação em direito. Analista administrativo, administração, contabilidade, economia. Analista ambiental, biologia. Então, para nível superior, é necessário ter uma formação específica. O salário do nível superior é R$ 8.034. E da mesma forma, tem algumas diferenças que eu já vou mostrar aqui para vocês. As provas de nível superior têm duração de 4 horas e 30, será feita no período da tarde, também de caráter eliminatório e classificatório, porém, nos cargos de nível superior, além dos conhecimentos básicos específicos, terá a prova discursiva.
isso em todos os cargos. E a prova discursiva, que também fala aqui na página 19, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados e melhor classificados nas provas objetivas de conhecimento básico e específico. Então, tem a quantidade, você precisa ficar classificado até essas colocações, a depender do cargo que tu está prestando. Então, tem aqui as classificações para poder ter a prova discursiva corrigida. Então, não precisa ir bem, precisa ficar dentro destes classificados para poder ter a nota discursiva corrigida. E a prova discursiva também, ela é de caráter eliminatório e classificatório. Então, aqui vai ter todos os critérios de correção da prova discursiva e você precisa tirar uma nota igual ou superior a 50 na discursiva para poder ficar dentro da lista dos candidatos aprovados. E avançando aqui um pouco mais, acredito que do nível superior seria isso. Chegamos aqui na tabela. Basicamente, quase todos os cargos de nível superior é para a formação de cadastro reserva, exceto para o polo da Grande São Paulo, que em todos tem uma quantidade de vagas para vagas imediatas. Os demais, praticamente, quase todos são cadastro reserva. Aqui as regiões também, que são basicamente as mesmas das de nível médio, as atribuições do cargo e em seguida vai ter o conteúdo programático. Além desse salário, né, que é informado aqui no início do edital, que para nível médio é 5.027 e para nível superior é 8.000, tá aqui, é 8.000 e uns quebradinhos de nível superior, tem alguns outros benefícios também. Então, eu peguei o último acordo coletivo da CETESB, peguei no site do sindicato e eu já selecionei algumas informações também que eu quero mostrar para vocês, além do salário bruto, né? Adiantamento quinzenal, então na CETESB tem o famoso vale, que ele é pago até o dia 15 de cada mês e ele corresponde a 35% do salário. Hora extra, as primeiras 2 horas extra é pago 50% de adicional, acréscimo, né? E quando ultrapassa as 2 horas extras, o acréscimo passa a ser de 100%. Da mesma forma, quando você trabalhar, se trabalhar sábado, domingo e feriado, será um acréscimo de 100%. O vale alimentação, ele está no valor de R$ 350. O vale refeição, ele está no valor de R$ 43,52 e no caso é pago 24 dias. Já abrindo aqui a calculadora para a gente ter o valor de quanto será esse vale, então 43,52 vezes 24 dias, um total de R$ 1.044. Somando com os R$ 350 de vale alimentação, então a gente vai ter em torno de 1.400 arredondando. O auxílio creche, ele é no valor de R$ 617, e aqui tem as condições para poder ter direito a este benefício. Da mesma forma, o auxílio à pessoa com deficiência, então é para auxiliar o pagamento de escolas, instituições, o valor é R$ 1.234. Também tem plano de saúde coletivo, os detalhes de qual plano que é, os valores que serão descontados, que seria uma coparticipação, né? Isso está em um outro documento. Mas o que eu deixei selecionado aqui que eu achei interessante é esta informação. Os empregados desligados sem justa causa da CETESB e seus respectivos dependentes poderão permanecer no referido plano mediante pagamento integral a ser efetuado diretamente à empresa operadora contratada no valor correspondente à contribuição mensal do padrão escolhido, ou seja, sem qualquer tipo de participação da CETESB nos custos. Eu achei interessante, porque normalmente é uma grande preocupação acredito que de muitas pessoas, às vezes sai da empresa e acaba perdendo o convênio, às vezes está fazendo um tratamento médico, alguma coisa assim. E no caso da CETESB, por mais que você tenha que arcar com o valor do plano,
tu tem a opção de continuar com ele. Também deixei aqui assistência jurídica aos motoristas e empregados que dirigem os respectivos veículos próprios da CETESB. Então tem assistência jurídica, achei isso interessante também. Uniforme. A CETESB considerará uniformes profissionais aos empregados de acordo com a atividade ocupacional desenvolvida. Então, acho que não são todos os cargos, vai depender muito do cargo. Auxílio funeral para o empregado e os dependentes, no limite de até R$ 5.800. E acredito, tem mais aqui, licença maternidade, 180 dias, licença adoção, 120 dias, licença paternidade, 20 dias. E agora sim, acho que acabou. Acabou, essas foram as principais informações que eu acabei selecionando aqui do acordo coletivo. Acredito que já acaba sanando também algumas dúvidas. Ainda referente ao concurso anterior, o último concurso que foi realizado pela CETESB foi em 2012, ou seja, faz 12 anos que a CETESB não realiza concurso. Então, eu não achei muita informação detalhada de como foi as convocações dos últimos concursos. Eu acredito que cargos administrativos normalmente tendem a chamar bastante, né? Mas eu achei essa lista aqui, acredito que não é a lista definitiva, porque o concurso ainda estava em vigência, mas dos convocados. Então, escriturário, região 1. Aqui tem as cidades que abrangem a região 1. Então, caso tu queira pausar o vídeo e olhando com calma, né, caso tenha a região que você vai se inscrever, aqui foram os convocados. Porém, essa foi uma lista parcial que eu encontrei. Acredito que até o final da validade do concurso teve mais convocados. Por que que eu digo isso? Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, consta relação apenas cargos que já tiveram convocação para admissão, ou seja, não é a convocação final do concurso. Aí, pesquisando um pouco na internet, também achei esse site, vou dar os créditos, que é notícia de Franca, acho que é franca.com.br, que eu achei essa notícia informando do concurso da CETESB, e aqui ele informa que este é o primeiro concurso realizado pela CETESB desde 2012, quando foram admitidos 159 funcionários. Então, no último concurso, houve a convocação e nomeação, né, de 159 funcionários. Acredito que eu tenha explorado bastante assunto deste concurso da CETESB. Caso tenha ficado alguma dúvida que eu possa lhe ajudar, deixe aqui nos comentários. Caso você tenha gostado desse vídeo, também dê um feedback, comenta aqui se tu vai participar deste concurso. E para finalizar, eu convido você a se inscrever no canal Concurseira Estudante. Sempre eu venho trazido, né? Sempre venho com um vídeo novo sobre concurso na região de São Paulo. Por enquanto tem sido na região de São Paulo. Para quem não me conhece, né? Eu também sou uma estudante, por isso o nome do canal, né, Concurseira Estudante. Eu pesquiso bastante sobre concursos na região de São Paulo, que é a região que eu estudo e que eu presto. Inclusive, acredito que eu vou prestar este concurso da CETESB, porque está dentro do conteúdo programático que eu venho estudando. Mas comenta aí. O que você acha desse vídeo? O que você achou deste concurso? Outro ponto também que eu esqueci de falar. Também tem PPR. Eu só esqueci de mostrar essa informação, mas também tem PPR na CETESB para os funcionários, para os empregados. Mas, por hoje é só. O vídeo já ficou bem longo, mas espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!